Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais uma aula de Projeto Integrador para a Licenciatura em Matemáticas 4. Nesta aula, nós vamos abordar o tema da produção de uma videoaula, só que de uma maneira um pouco mais ampla do que nós tínhamos feito anteriormente, pensando em algumas considerações gerais. Para isso, nós vamos falar dos ambientes que são planejados para a gravação de videoaulas. Vamos dar uma ideia de como é que são esses ambientes e, eventualmente, o que você pode fazer para aprimorar as condições que você produz os seus vídeos. Bem, a gente já tem o tema geral do projeto integrador, que é uma proposta de uma aula virtual com formato de vídeo. Nós já falamos disso bastante, sobre o tema de álgebra, né, para o nono ano do ensino fundamental, e você já teve a oportunidade, junto com sua equipe, de aprender um pouco sobre os princípios da aprendizagem multimídia, como escolher o tópico, planejar e gravar uma videoaula, produzir e disponibilizar essa videoaula e mesmo integrá-la a um AVA, a um ambiente virtual de aprendizagem. Bem, agora nós vamos também falar um pouco de alguns aspectos que nós já tivemos a oportunidade de discutir. Em primeiro lugar, você já conhece também ferramentas de análise de impacto de videoaulas na aprendizagem, o que é muito importante. E é capaz também de explicar o papel da videoaula no ensino presencial e no ensino EAD. Justamente este último tema é que nós vamos aproveitar para falar de como a gente pode pensar no ambiente em que você está trabalhando ou produzindo as suas videoaulas. Bom, para isso, então, só nos recordando, nós já estamos na 7ª quinzena do curso, praticamente o nosso curso está terminando. Você já teve a oportunidade, desde montar a equipe, até analisar o impacto das videoaulas que você produziu e, inclusive, discutir um pouco dos aspectos do ensino presencial e do ensino EAD quando estamos utilizando videoaulas. Agora, como eu mencionei, nós vamos falar primeiro dos ambientes planejados para a gravação de videoaulas. Será que nós podemos melhorá-los um pouco? Bem, primeiramente, vamos deixar claro que nós estimulamos a gravação em ambientes caseiros, usando a estratégia de folha de papel e celular, que eu mostro aqui novamente, aonde eu tenho um celular, uma folha de papel, uma caneta, um equipamento para iluminação, que pode ser uma lâmpada, um abajur, e é feita a gravação da videoaula através do celular, seguindo algumas recomendações que nós já passamos para você. Em particular, nós destacamos que a questão da gravação do som é muito importante. Se você puder fazer a gravação com 2 dispositivos, é ainda melhor. Bem, mas olhando para esse ambiente, por que nós escolhemos essa estratégia? Porque isso possibilita que qualquer pessoa, praticamente, produza uma videoaula. Desde que, é claro, ela tenha os conhecimentos necessários, a competência necessária para discutir sobre o tema, discorrer sobre o tema. Nós podemos também ser um pouco criativos com essas montagens. Aqui vai um exemplo, existem muitos na internet, mas aqui, por exemplo, nós temos o mesmo conceito dentro de casa, mas ao invés de usar um suporte para o celular separado, nós montamos uma estrutura. O que consiste essa estrutura? Em primeiro lugar, algumas caixas de arquivo. Também um vidro para colocar o celular em cima desse vidro. E embaixo nós temos a folha de papel, a caneta e o sistema de iluminação, que também é muito importante. Bem, isso é só para mostrar que vocês podem ser criativos e podem criar os seus próprios ambientes. Mas tem algumas ferramentas adicionais que talvez valha a pena a gente comentar. Em primeiro lugar, nós já citamos que você utiliza alguns softwares para fazer a edição, mas, em geral, esses softwares também se prestam a fazer a captura de tela. Nós citamos aqui 2 softwares que já foram apresentados a vocês, o OpenShot e o Active Presenter, que são softwares que você instala no seu computador, mas nós também falamos, por exemplo, de editores online, como o YouTube. E também falamos de softwares que são para computador também, mas são versões mais robustas, são pagas, etc. Bem,
Essas versões aqui, muitas delas apresentam ferramentas também para você fazer a captura da tela. Em particular, os softwares online, nesse sentido, eles deixam a desejar. Então, nesse sentido, quando você pensa em fazer a captura da tela do seu computador, é melhor escolher um software que seja instalado no próprio computador. Mas além da captura da tela, esses softwares permitem também que você capture a imagem da câmera. De que maneira? Você pode ter uma câmera integrada ao seu computador, que você pode capturar a imagem, você pode inclusive acoplar o seu celular ao seu computador para que a imagem do celular seja transferida para o computador, ou pode adquirir uma câmera separada, externa, para essa finalidade. É tudo uma questão de interesse de como você pretende atuar. Agora, todos os softwares que nós mencionamos para computador, OpenShot, Active Presenter ou Camtasia, eles permitem essa integração entre a imagem da tela e a imagem de uma câmera, através, normalmente, da própria interface ou janela que você tem disponível quando você inicia a gravação da tela. Note que aqui, em primeiro lugar, é colocada a característica da tela que você precisa capturar, no caso aqui, tela inteira ou trechos de tela, então full screen, ou então um trecho de tela. Mas note que aqui você pode dizer para ele capturar também a imagem da câmera. Aqui tem um exemplo de imagem de câmera. E, é claro, o som. E, a partir daí, você pode realizar a gravação e fazer toda a edição, como foi mostrado anteriormente para você. Só que o detalhe agora é que o resultado final, além da tela do computador, incorpora também a imagem que foi gravada, o vídeo que foi gravado pela sua câmera. Este vídeo ele pode ser deslocado ao longo da imagem, sobreposto, porque são módulos separados. Então, ele pode ser deslocado daqui, por exemplo, para cima, pode ser ajustado o tamanho, corrigido algumas cores, algumas características do vídeo, de tal maneira que ele fica perfeitamente integrado à sua tela. Qual que é a grande vantagem de fazer isso? A grande vantagem de se fazer isso é que o sincronismo entre a imagem e as ações que você realiza na tela, ele vai ser perfeito. Essa é a grande vantagem. Então, esse é um recurso interessante que você dispõe para os softwares que estão instalados no seu computador. Uma outra possibilidade muito interessante é você fazer a captura de tela, de escrita na tela, melhor dizendo, com mesas digitalizadoras como as que estão aqui apresentadas. Existem mesas de vários preços, de várias características, etc. Mas a vantagem é o resultado final que você obtém com isso. Aqui nós temos um exemplo, aonde nós pegamos e escrevemos uma equação matemática utilizando uma mesa digitalizadora. Vejam que essa integração entre movimento e equações, e, claro, a narrativa do autor, ela facilita muito a atenção, a manter a atenção do estudante. Então, essa é uma ferramenta que é muito interessante, você utilizar a própria tela do computador para fazer a captura da escrita que você está desenvolvendo, ou seja, sem a necessidade de utilizar um vídeo que vai ficar, por exemplo, filmando uma folha de papel sendo escrita. Bem, mas nós também podemos pensar em outras formas de se fazer essa produção, sofisticá-la ainda um pouco mais. De que maneira? Por exemplo, utilizando o chamado estilo vidro iluminado ou lightboard em inglês. Nesse estilo, que eu recomendo como tentativa, se alguém tiver interesse em fazer isso, porque é um estilo que tem algumas características muito interessantes. Nesse estilo, você tem um vidro de tamanho grande, por exemplo, de 1 metro por 1,5 metro, aonde você cria uma moldura e nessa moldura você tem tiras de LEDs embutidas, de tal maneira que tudo que você escreve no vidro recebe uma retroiluminação e ele praticamente brilha aos olhos de quem está vendo o vidro. Né? É claro que para isso a gente tem que tomar alguns cuidados. Em primeiro lugar, note que a gente tem aqui uma câmera que está filmando o vidro e ela tem que estar bem fixa,
através de um suporte ou de um tripé. Também você deve produzir a iluminação agora não só da folha de papel, como nós fizemos anteriormente, não só do vidro, mas também a iluminação da pessoa que está executando a análise ou escrevendo sobre o vidro. Adicionalmente, você também tem que se preocupar em colocar fundos, como um fundo preto, um tecido preto, por exemplo, e escolher canetas adequadas para fazer esse processo, canetas luminescentes. Existem muitas sugestões na internet de como fazer isso. E é claro, não podemos esquecer, você também tem que estar aqui com o seu microfone. Então imagine que você está aqui escrevendo nessa lousa, por isso a imagem está invertida aqui por razões da característica do processo, mas você está escrevendo e está sendo filmado também. E com a iluminação adequada. Esse processo é muito interessante, porque você fica de frente para a pessoa que está vendo, escrevendo na lousa. Eu tive a oportunidade de mostrar um exemplo para vocês em aulas anteriores. Então, essa é uma solução muito interessante. Mas é claro que nós podemos partir para uma solução ainda mais sofisticada, como é o caso, por exemplo, dos vídeos gravados normalmente na Univesp, que utiliza, na verdade, uma lousa digitalizadora. Então, agora nós não estamos falando de uma mesa, mas uma lousa, algo de um tamanho muito maior, muito mais caro, inclusive, né, aonde você pode escrever na tela com as canetas e isto é capturado pelo sistema de produção, no caso da Univesp, juntamente com a imagem do apresentador, de tal maneira que a gente simula mais ou menos o que eu apresentei no caso da tela de computador com a câmera de vídeo. Mas nesse caso aqui da Univesp, é claro, com muito mais qualidade e sofisticação. Envolve uma equipe, envolve toda uma questão de iluminação muito mais cuidadosa, envolve, no caso, por exemplo, da Univesp, 2 câmeras de TV atuando ao mesmo tempo, envolve a utilização de microfones sem fio, envolve mesa de produção e outros aspectos, portanto, muito mais sofisticado. Bem, com isso, eu espero que vocês tenham tido uma ideia das possibilidades, do alcance e de como melhorar um pouco, ou aprimorar um pouco a sua aula, ou videoaula. Então, nós aqui, ao final dessa aula, nós esperamos que você esteja apto a apresentar alguns recursos voltados à preparação de videoaulas, como, por exemplo, a utilização da câmera de vídeo do seu computador ou do seu celular, propor alguns ambientes para preparação de videoaulas. Então, por exemplo, se isso virar uma sistemática no seu trabalho ou no seu ambiente de trabalho, que tal propor um ambiente adequado para poder fazer isso para a instituição? Ou também a gente espera que ao final dessa aula você seja capaz de usar a sua criatividade para criar no seu próprio ambiente um espaço voltado para a preparação de videoaulas. Espero que isso tenha sido algo que faz você deixar a sua imaginação solta de como melhorar ou aprimorar as suas videoaulas. Você já tem todas as condições para fazer isso na prática. Bem, por essa aula é isso. Muito obrigado.